Olá, estamos iniciando hoje uma série de 2 ministrações sobre o tema Em Deus há Esperança. Um tema recorrente, conhecido, por algumas vezes já anunciado nesse mesmo programa, mas de muita relevância, sobretudo no tempo que temos vivido, que é um tempo de tanta instabilidade, como eu dizia em outro momento, um tempo que nos convida ao desespero, ao desânimo. Deus nos convida a vivermos com esperança. Há um texto da Palavra de Deus registrado no livro de Êxodo, capítulo 14, versos de 13 a 15. Escute só esse relato bíblico. Um texto que fala de uma história muito conhecida a todos nós. A história da passagem de Israel pelo Mar Vermelho. Diz assim a Palavra de Deus. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Essa é uma narrativa muito conhecida, fala então da grande libertação de Israel, uma história muito mais longa do que esse pequeno trecho, mas fala então desse povo que deixa o Egito depois de 4 séculos de escravidão, de subjugação, de opressão, de humilhação, de privação, de tantas perdas. E é interessante que ao sair desse lugar de escravidão, eles saíram debaixo de uma promessa, de uma perspectiva de vida melhor. Havia uma promessa, a promessa que Deus levaria esse povo a uma terra que manava leite e mel, uma terra abençoada, uma terra prometida por Deus para Israel, para o seu povo. Eles não saíram no desespero, eles saíram ali do Egito, mas saíram com um coração cheio de esperança. Promessas que vinham da parte de Deus, mediada ali por Moisés, por Arão, que se tornaram ali libertadores de Israel. A história toda você conhece, não vou entrar em detalhes, as grandes pragas, o momento em que, de forma crucial, se estabelece a Páscoa, portanto, a ideia de passagem, temos o livramento, a morte dos primogênitos, mas então, ao final, a Faraó, ele permite que Israel saia do Egito e vai então adorar o Deus deles lá no deserto. Eles começam a sair e, de repente, eles se deparam com um grande empecilho, o Mar Vermelho, também chamado Mar dos Juncos. Naquele momento, diante deles, estava um mar soberano, absoluto, intransponível. Mas um pouquinho mais adiante, o que ocorre é que logo atrás, o exército de Faraó também vai se aproximando. Eles não encontraram mais saída. E foi nesse contexto que começaram as murmurações, as reclamações, os temores. Mais do que isso, eles ficaram dominados por um terror na mente deles, não acreditando em uma saída. No meio daquele desespero todo, chegaram ao ponto de, ironicamente, afrontar Moisés, dizendo o seguinte, olha, será que não tinha sepultura o suficiente no Egito para que pudéssemos ser enterrados? Precisou nos trazer aqui para o deserto para então nos sepultar aqui? Que brincadeira de mau gosto é esta? Mais ou menos nesse contexto de ironia, e nesse contexto então de afronta, de ironia, de incredulidade, de desespero, Moisés se posiciona. E o que ele diz é o que acabei de ler agora há pouco no versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Olha que coisa tremenda. Enquanto o povo olhava para aquela situação de impossibilidade, humanamente falando, a resposta que esse povo emite, ela era plausível, esperada, porque imagino que eu e você não faríamos algo muito diferente. Imagine só, você tem deserto para a direita, deserto para a esquerda, na frente o mar soberano, intransponível, atrás um exército sanguinário com sede de morte. O que você faria? Possivelmente também entraria em desespero e falaria o que não deveria falar, mas Moisés, diferentemente, escolheu olhar para o alto. Até porque à frente, atrás e aos lados não havia perspectiva alguma de esperança, mas a esperança dele vinha do alto. E a Bíblia diz que há momentos em que nós precisamos ajustar o nosso foco. Um dia um salmista pergunta para Deus, de onde me virá o socorro? Elevo os meus olhos para os montes, ele diz, de onde me virá o socorro? O Senhor ajusta o foco do coração
da alma daquele homem, e ele mesmo responde à pergunta e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É nessa perspectiva que Moisés se move. Ele olha para o alto e ele acalma aquele povo dizendo: olha, não haja incredulidade entre vocês, não temais, não temais. E ao chamar a atenção para essa realidade, ele também diz: fiquem quietos. É mais ou menos como ele dissesse: calem a boca, parem de falar, apenas observem, vejam o grande livramento que o Senhor vos dará neste dia. Ainda chega a dizer algo muito interessante. Vocês observam esses egípcios, esses cavalos e cavaleiros, estão observando? Observem bem, porque nunca mais eles serão vistos. Em outras palavras, ele está dizendo: a resposta de Deus será cabal. Não será pelo meio do caminho, mas será plena, absoluta. E em cima disso, algo acontece ali. Uma esperança é devolvida àquele povo. O Senhor orienta naquele momento, e aí isso está na boca de Moisés, enquanto ele prossegue discursando, ele diz o seguinte: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E logo depois ele dá uma ordem a Moisés: levante a vara, estende a mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo mar a seco. Temos aqui algumas lições preciosas. Eu quero compartilhar 3 lições nesta ocasião e no próximo domingo compartilharei mais 3 outras lições, fechando então o entendimento sobre esse texto sagrado. A cena você entendeu. Um tempo de impossibilidades, um tempo de crise, situações que certamente eu e você não saberíamos lidar muito bem. As impossibilidades, via de regra, mexem muito conosco. E a primeira lição que eu quero deixar para você é que o temor distorce as memórias e desperta paixões negativas. Veja só como funciona. Todos nós temos lembranças. E é bem comum que no momento de paz tenhamos o discernimento de lembrar o que se deu no passado, tanto aspectos positivos como negativos. Nenhuma nação viu tantos milagres como Israel. Não vejo registro na Bíblia de um Deus se manifestando tanto quanto nesse período histórico. Imagine só, o rio Nilo foi ferido, transformando-se em sangue, praga de todos os jeitos. Você percebe, ao longo daquelas pragas que foram lançadas sobre o Egito, é como se Deus estivesse afrontando as divindades pagãs egípcias. Divindade por divindade foi destronada, até que chega a afrontar a última divindade, que era a própria figura de Faraó, sobretudo do herdeiro de Faraó, né, do seu filho, que seria, na verdade, aquele que daria sequência ao seu reinado, o primogênito. E é interessante que, apesar de tantos milagres, de tantas manifestações, na hora do desespero, na hora da fadiga, na hora da crise, da impossibilidade, essa memória ela é quase que apagada e é suscitado no coração do povo um despertar de paixões negativas, de sentimentos ruins. E eles são tomados por aquele evento e não conseguem se lembrar de mais nada. Isso é tão comum acontecer conosco. Nós não lembramos mais do que Deus já fez lá atrás. E quantas vezes Deus esteve cuidando de nós no passado. Às vezes com consciência, às vezes sem nem percebermos, mas o fato é, Deus tem cuidado de nós. É o que dizia o salmista Davi no Salmo 40, texto lido agora há pouco. Na verdade, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O medo, o pânico, o terror distorce essas memórias. Nós não podemos deixar que o nosso medo fale mais alto do que as lembranças que temos do passado, que falam sobre o poder de Deus, sobre a ação de Deus, sobre quem Deus é. Deus continua agindo. Quando eu olho para trás e consigo enxergar o que Deus fez por mim, eu sou encorajado e sou tomado por uma esperança para saber que nesse tempo também de impossibilidades, Deus continuará fazendo por mim. Não é à toa que Samuel, na direção do Espírito de Deus, orientado por Deus, coloca um memorial entre Mispa e Sem, no tempo de luta em que Deus dá ali vitória ao povo dele. Interessante que aquela pedra colocada, chamada de Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor, poderia ser apenas uma pedra. Para Samuel, era uma necessidade de lembrar, de recordar, de manter viva a memória do que Deus havia feito no passado. Nós não podemos sepultar essas memórias. Olhe para trás, olhe para a sua infância, sua juventude, olhe para os anos que se passaram.
Não olhe para as impossibilidades desse tempo, mas antes disso olhe para aquilo que Deus já fez lá atrás. Se Deus não muda, a Bíblia diz que Ele não muda, Ele é o mesmo Deus hoje e eternamente o mesmo Deus, o Deus de ontem, é de hoje, é de amanhã, Ele não muda. A imutabilidade de Deus é algo que define o caráter de Deus. Significa dizer que isso vai me dar esperança. Portanto, a primeira lição é essa: o temor distorce as memórias. Como nós temos apagado as lembranças mais tremendas das ações, do agir de Deus do passado, quando somos tomados pelo medo daquilo que está diante de nós. Uma outra questão interessante, que também é uma lição de vida, é que as adversidades, elas podem produzir cegueira. Percebe só, o texto sagrado vai dizer no versículo 11, e eles chegam a argumentar, já citei isso agora há pouco, quando eles olham para aquele momento, acham piamente, acreditam piamente que iriam morrer ali, porque não tinha saída. Esse é o fato. E eles falam, olha, você deve estar louco, você nos traz para cá para sermos sepultados no deserto. Será que não tinha sepultura lá no Egito? Não seria melhor sermos sepultados lá? Para que morrermos aqui e sermos sepultados aqui? Em outras palavras, o medo pode nos cegar. As adversidades, os problemas, as dificuldades podem nos cegar. Toda adversidade tem esse potencial de gerar cegueira em nós, de maneira que só enxergamos aquilo que é negativo e não enxergamos mais possibilidades. Todos temos dito, inclusive eu já afirmei algumas vezes, que este é um tempo de crise. Pois é, a crise pode ser uma sepultura em que você se afunda nela, mas a crise pode ser oportunidade, tempo de mudança, tempo de novas perspectivas, tempo de nos reinventarmos, tempo de dependermos mais de Deus, de mudar a história ou de reescrever a nossa história de vida. Portanto, crise também é oportunidade. Nesse momento, a cegueira tomou conta desta nação, de maneira que o problema, a impossibilidade, a adversidade falou muito mais alto, até mais do que falar, gritou muito alto ao coração daquele povo, de maneira que eles foram tomados por uma profunda cegueira. É interessante a gente perceber isto no nosso cotidiano e começar a olhar mais para Deus e menos para as adversidades. Focar mais na resposta e menos no problema. Focar mais naquilo que nos dá esperança e menos naquilo que nos dá desespero. Se eles olhassem para Deus e deixassem de olhar para o mar, para o exército egípcio, certamente eles teriam a chance de ver como Moisés via a partir da esperança. Eu termino esse momento falando de uma terceira lição, que em tempos de lutas, Deus nos convida a acreditar. Se por um lado, as adversidades, as impossibilidades, os problemas produzem cegueira e também distorcem as memórias, as lembranças que tínhamos do passado, por outro lado, essas mesmas adversidades, essas mesmas lutas, é, na verdade, um tempo de oportunidade em que Deus diz, agora é hora de você exercitar a sua fé. Que tal acreditar? Que tal ser tomado por fé e por esperança? Creia! É isso que ele diz. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Veja, não era amanhã, depois de amanhã, mas naquele tempo, hoje, ele dizia, nesse tempo Deus fará algo extraordinário. É óbvio que Deus está agindo também no futuro. Ele não está preso ao limite do tempo, mas Deus está agindo agora. Por mais que você e eu não estejamos vendo, Deus está agindo nesse tempo chamado hoje. Em algum momento, iremos vislumbrar essa ação de Deus, mas Ele já está agindo nesse tempo. E uma coisa interessante é esse convite que Moisés, como boca de Deus, faz ao povo. Não temais, ou seja, creiam ao invés de agirem por incredulidade. Tenham esperança ao invés de serem tomados por desespero. Parem de falar e perceba mais Deus agindo. Quantas pessoas estão agitadas, nervosas, ansiosas, angustiadas, falando mais do que deviam e não conseguem nem ouvir, nem ver o que Deus está fazendo. Para um pouco, aquieta-te. Lá no Salmo 46, o salmista diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está dizendo, olha, pare de brigar dentro de você, pare de travar essas lutas interiores, aquieta-te. Apenas observe, porque o Senhor pelejará por vós. Há momentos
que eu e você temos que ir à luta, ao campo de batalha, como Davi foi e enfrentou Golias. Há momentos que nada podemos fazer, a não ser nos dobrarmos diante de Deus e esperarmos no Senhor. E a Bíblia diz que bom é o Senhor para aqueles que por Ele espera, para a alma que o busca. Deus te abençoe e te ajude a viver com esperança. Até o próximo programa.